Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para estudarmos os conteúdos da disciplina de Sociologia. E como vocês estão vendo, nós fizemos algumas seleções pontuais de alguns conteúdos importantes que nós consideramos fundamentais para compreendermos a temática da sociologia atualmente. Então, o texto que nós selecionamos aqui agora é um capítulo específico de um livro que tem conteúdos, que tem ideias fundamentais para compreendermos o mundo contemporâneo. Então, a sociologia ela sempre é utilizada como uma chave de leitura para a compreensão do mundo contemporâneo. Então, nesse caso, nós escolhemos o capítulo 10, que vai trabalhar justamente a temática contemporânea da sociologia, os temas contemporâneos da sociologia. Então, quais são os pontos mais importantes desta aula? Acima de tudo, pensar aquilo que nós falamos na aula 3, acerca da mercantilização da cultura e a ideia da indústria cultural, cultura de massa, o processo de informatização da vida contemporânea, a financeirização da economia e da formação de ações políticas e coletivas, bem como alguns autores pontuais, como principalmente, no meu ponto de vista, Pierre Bourdieu e Jürgen Habermas. Então, pois bem, já aqui na primeira parte do texto, a gente vai falar rapidamente sobre a indústria cultural. Nós temos vários autores importantes desse período que pertencem à Escola de Frankfurt. Então, na verdade, o que é essa escola? É o Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, na Alemanha, que foi inaugurado na década de 1920, e nós temos vários autores importantes para pensar o mundo contemporâneo, que são herdeiros do pensamento de Marx, mas que também são críticos desse pensamento. Então, nós temos aí Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm e Jürgen Habermas. Então, o que esses autores vão dizer? Acima de tudo, que a produção da cultura, a partir do século XX, é uma produção cultural marcada também pelo capitalismo. Então, não existe mais fruição, não existe mais aproveitamento da cultura ou da arte, porque até mesmo a arte foi feita para ser consumida. Então, nesse caso aqui, nesse pequeno trecho, nós temos essa ideia. Então, veja, ó. A teoria crítica buscou analisar as condições específicas da cultura de massa, que se formou a partir da primeira metade do século XX. Essa se caracteriza principalmente pelo estímulo ao consumo e à fruição do entretenimento, a fim de diminuir tensões sociais decorrentes do capitalismo. Então, em outras palavras, parem para pensar da seguinte maneira. Claro, isso aqui foi produzido e pensado na década de 20, ou seja, há mais de um século atrás. Então, nesse caso, se a gente trazer para o mundo contemporâneo, é como se a música e o cinema fossem formas de entretenimento que nós usamos para nos esquecer das agruras da vida, dos dilemas da vida, do sofrimento da vida. Então, de certa maneira, até mesmo a arte cinematográfica, a arte da TV, a arte da música, ela é feita muitas vezes para que a gente possa esquecer do mundo real. É como se fosse uma espécie de anestesia do mundo contemporâneo. Então, nesse caso, esses pensadores tiveram, acima de tudo, uma preocupação em pensar essas novas formas de difusão em larga escala, como, por exemplo, a fotografia, o cinema, o rádio e a televisão. Então, por isso, Adorno e Horkheimer escrevem na Dialética do Esclarecimento justamente sobre essa espécie de mercantilização da obra-prima, ou melhor dizendo, de toda e qualquer forma de arte. Então, a cultura foi feita e produzida para ser consumida. Então, essa é a principal tese. A indústria cultural ela é feita, ela é fabricada para que justamente as pessoas sejam manipuladas. Não há outra expressão do que isso, né? Então, de certa maneira, até mesmo o sentimento é transformado em mercadoria. Porque quando eu escuto uma música, talvez aquela música pode traduzir até mesmo o sentimento que eu tenho. Mas ninguém faz essa música somente pensando na fruição, no aproveitamento da arte, o que era uma coisa muito comum até o século XIX, e que a partir da primeira metade do século XX começa a mudar. Então aqui nós temos também uma citação muito importante que explica muito bem essa ideia. Ó. O teatro, a dança, as artes plásticas teriam, segundo essa perspectiva, sucumbido ao desenvolvimento da racionalidade econômica. Adorno percebeu também que a produção artística desse período, a exemplo do cinema e também da televisão, já teria nascido impregnada de signos, símbolos que nós já vimos antes, na aula passada, da produção e do consumo em massa. A produção cultural estaria articulada aos objetivos estruturais do capital, isto é, os objetivos da produção cultural seriam determinados em grande medida pela troca mercantil. Então, a cultura, ela se torna uma coisa absolutamente descartável, assim como qualquer outra coisa. E o pior é que a gente não percebe pela propaganda e pelos meios de comunicação que estamos consumindo
esse estilo de vida, esse modo de vida. Mas que também, vale lembrar, isso é feito para anestesiar e até mesmo esquecer o mundo que nós vivemos cotidianamente, marcado pelo capitalismo. Então essa é uma ideia muito interessante, né, que é apresentada aqui. E aqui, então, rapidamente entra essa ideia de coisificação. Então, nesse mundo que a gente viva, né, nesse mundo vivido, para ser mais exato, né, esse mundo da vida, a nossa vida é marcada pela coisificação. Então, tudo vira coisa e nós nos alienamos nessa relação. Por isso tem essa charge aqui, então, do André Dahmer, né, que vai falar, ó, 40% de toda a comida produzida no mundo todo estraga nas prateleiras dos supermercados. Às vezes acho que o capitalismo não faz sentido. Na verdade, ele faz sentido sim, é fazer dinheiro. Então, tudo é para fazer dinheiro, tudo é produzido para isso, né? Então, essa é a única lógica. Então, toda a cultura que a gente vive hoje, aí sim, marcada pela americanização, ela é marcada pelo consumismo, né? Então, não importa o que você está consumindo, o importante é estar na onda cultural momentânea, né? Então não existe mais uma fruição, um aproveitamento, apenas entrar na onda que nós temos aí, né? Então por isso, né, querendo ou não, qualquer pessoa que hoje entra no mundo da música tem que entrar nessa lógica da indústria cultural. Outra coisa muito importante aqui, então, é falar sobre a revolução informacional. Nesse sentido, o ponto mais importante que eu queria dizer aqui sobre esse elemento é que vivemos hoje, já há muito tempo, para ser mais exato, já há um certo tempo, essa ideia de uma indústria da informação. Talvez não exatamente uma questão industrial da informação, mas a importância da informação para o mundo da indústria. E nesse caso, então, não são apenas as pessoas mais ricas que têm acesso à informação. Qualquer pessoa hoje pode ter acesso a qualquer informação. E nesse sentido, então, o controle não está mais na mão das pessoas mais ricas, está na mão daquelas pessoas que produzem e que têm acesso à informação. Então, esse é um tópico muito importante que aparece aqui a partir desse momento. Então, podemos dizer que o desenvolvimento tecnológico e científico em nossa sociedade não está descolado dos interesses das classes dominantes, mas a ciência e a tecnologia desenvolvidas em nossas sociedades têm por objetivo central atender às expectativas do lucro. Esse é o primeiro aspecto, as expectativas do lucro. Só que mais adiante aqui vai aparecer que o grande dilema que nós temos hoje é, acima de tudo, o aspecto relacionado à capacidade que as pessoas têm de ter acesso à informação. Então, Jean Loikine, ele vai falar justamente isso, né? A questão não é exatamente a produção da informação com base na tecnologia, mas sim uma mudança de como os trabalhadores usam a informação. Esse é o grande processo, esse é o grande dilema que nós vivemos hoje, né? Então, na verdade, não é que os trabalhadores são absolutamente substituídos ou trocados por máquinas. A questão é que quanto mais informação um trabalhador tiver, uma pessoa tiver, melhor será. Então, nesse caso, aqui é até uma charge bem pesada, né, que com base nessa ideia da tecnologia e da informação, nós temos aqui, né, a system error has occurred. Então, nesse caso, a expressão significa nada mais, nada menos do que um erro no sistema ocorreu, né, ou ocorreu um erro, um problema, né. Então, nesse caso, nasce aqui, então, não apenas uma ideia propriamente dita a partir de uma visão do trabalho como produção em série, mas a capacidade do ser humano de interpretar a informação. Então, quanto mais informação e quanto mais adequada for a interpretação do trabalhador e das pessoas diante do mundo do trabalho, melhor será a vida dessas pessoas. Esse é um aspecto bem importante aqui para destacar, então. E aqui também vai falar, né, a importância, por exemplo, do mundo da informação também para o mundo agrícola, né? Então, quanto maior for o acesso à informação e quanto mais rápido ainda for o acesso à informação, melhor será a vida das pessoas. Então, essa revolução informacional destaca o seguinte: não é mais uma relação de patrão e empregado, no qual o empregado é uma mera vítima do sistema. Não que isso não ocorra, mas o acesso à informação facilita uma visão mais crítica diante do mundo do trabalho e do mundo social. Então, nós somos, os seres humanos, nós não somos meros reféns do sistema. Nós também podemos criticar o sistema graças ao acesso à informação que antes era muito restrita. Um outro dilema bem interessante que aparece aqui, então, no texto, é sobre a financeirização do capital. E aqui vem um dilema bem interessante com relação à ideia do dinheiro. Sendo bem
pontual aqui nesse aspecto também, entra o conceito de capital fictício. Em outras palavras, como é que o capitalista industrial pega empréstimo do capitalista financeiro, então, o capitalista financeiro, o banco. E justamente capitalista industrial, o produtor, o dono de uma fábrica, de uma indústria. Então, como é que se transforma esse dinheiro, que é realmente resultado da produção industrial, em um dinheiro que, na verdade, se torna representativo a partir dos juros e a partir da Bolsa de Valores? Então, nesse caso, a representação muito rápida aqui, e vocês podem ler depois com mais calma, é justamente o conceito de que o empréstimo que é dado a um capitalista industrial é um empréstimo que potencializa a capacidade de transformar aquele dinheiro em mais dinheiro. Só que, na verdade, é acima de tudo uma espécie de especulação, porque o capital não está mais definido somente por um país, região ou estado. Por isso que, por exemplo, a definição do valor de um produto na Bolsa de Valores pode ser definido, sei lá, no Japão, nos Estados Unidos ou na Alemanha, e isso impacta a vida de todo mundo. Então, na verdade, o capital fictício tem a ver com essa representação desse dinheiro a juros. Mas, na verdade, esse dinheiro ele é multiplicado de forma, na verdade, absolutamente ilusória. Então, na verdade, é apenas uma ideia de oscilação e especulação do mercado que define o valor das coisas. Então, essa é uma crítica muito severa com relação ao controle que existe, por exemplo, com relação às bolsas de valores e à economia dos países. Então, muitas vezes, a produção de uma commodity, né, como, por exemplo, o arroz, o feijão, o trigo, ela pode variar de acordo com aquilo que acontece num país. Então, um país muito produtor de arroz, ou muito produtor de feijão ou de trigo, ele pode, de acordo com situações climáticas, piorar a sua produção. E nesse caso, então, afetaria todo o resto do mundo. Então, esse é um elemento muito interessante para pensar essa ideia da mundialização do capital, né? Então, alguns vão falar de financiarização do capital, outros vão falar de mundialização do capital. E nós temos uma autora brasileira também, a Maria de Lourdes Molo, que vai dizer justamente uma questão que eu acho bem importante. Olha, estamos vivendo em um período em que o processo de financiarização das economias parece ter chegado ao seu limite. De qualquer forma, é importante considerar a intrínseca relação entre o capital industrial e o capital financeiro. Uma coisa está ligada à outra. Mas quem dominaria, em linhas gerais, esta relação é justamente o capital financeiro, dado pelas bolsas de valores ao redor do mundo. Então, aquilo que é produzido e aquilo que é financiado e aquilo que é feito a partir desse dinheiro é que vale, é que importa, porque é assim que se manipula a vida econômica dos países. Então, nesse caso, aqui entra um outro conceito muito interessante, que é a discussão entre modernidade e pós-modernidade. Qual é a primeira ideia? Modernidade é um conceito que nasce lá no Iluminismo, que nós já vimos, que vai falar sobre essa ideia de uma resposta científica para os problemas sociais. Ou seja, uma autonomia da razão em detrimento de uma visão religiosa, né, ou tudo mais. Então, a ciência seria a resposta, porque ela inaugura o período da Idade Moderna, do Iluminismo, e ela seria, acima de tudo, uma tentativa de dar uma resposta universal para os problemas mundiais. Ou seja, basta aplicar a ciência que em qualquer lugar a resposta será a mesma. A pós-modernidade diz o seguinte, não é bem isso. É preciso privilegiar a diferença, a diversidade, a fragmentação, a indeterminação, tá? Então, esse é um ponto muito importante, ou seja, que essas respostas universais para o mundo de hoje não dariam mais conta de entender o que o mundo é, o que a realidade é. Então, é preciso levar em consideração que toda resposta ela é muito específica. Então, por isso, a gente não pode aplicar respostas iguais para o mundo todo. Elas dependem de fatores culturais, sociais, existenciais, e essa é a ideia da pós-modernidade. Então nós vamos ter agora vários autores, né, que vão criticar essa ideia da pós-modernidade. Um deles é o Anthony Giddens, que eu acho que é o mais importante dele. E defensor, então, dessa ideia de que a modernidade ainda existe. Segundo esse autor, né, nós teríamos ainda uma experiência social marcada pela modernidade. Nós não conseguimos superar a ideia da modernidade ainda, né? Então, ao mesmo tempo que cria uma estrutura de possibilidades e oportunidades, esse é o problema da modernidade. Fruto do desenvolvimento científico, né, promove, né, uma vida boa para muita gente, também promove formas de vida extremamente degradantes, como a exploração do trabalho, o autoritarismo, né, o império econômico de alguns países sobre o mundo, o surgimento das guerras, né,
Então, na verdade, a única coisa que nós temos realmente importante da pós-modernidade, segundo Giddens, é o fato que nós ainda vivemos uma experiência marcada pela incerteza. Então, esse é um ponto muito importante. Eu nem vou falar do Harvey, que é pouco conhecido e não se fala muito sobre ele. Agora, talvez aqui para dar um salto importante para a nossa ideia de finalização do nosso conteúdo da aula 4, pode lembrar então a importância de Pierre Bourdieu, porque, segundo ele, é preciso levar em consideração 3 capitais. Não apenas o capital econômico, mas também o capital social e o capital cultural. Então, nesse caso, olha, nós temos aqui rapidamente algumas explicações. O que o capital econômico é? Tá claro, né? Acúmulo de bens e riquezas. Mas também não basta isso para ser considerado um sujeito com status do mundo de hoje. É preciso levar em consideração também o acúmulo de conhecimentos realmente sociais, realmente intelectuais, e ao mesmo tempo as relações sociais, né? Então, nesse caso, nós vamos ter uma relação entre capital econômico, né? O capital cultural, o capital social e o capital simbólico, segundo o autor aqui, então. Então, nesse caso, é muito importante perceber que esses capitais são fundamentais também para determinar o quanto que uma pessoa é conhecida e reconhecida socialmente. Então, eu posso mostrar que tenho poder econômico, sim, graças ao dinheiro que eu tenho. Mas é muito importante também a representação social daquele que tem instrução, daquele que tem um diploma de pós-graduação ou de graduação, né? Ou então, acima de tudo também, a representação das pessoas que têm, acima de tudo, a capacidade de convencer os outros pelo seu carisma, pela sua capacidade de argumentação. Então, nesse sentido, não é? Esses capitais são importantes para determinar quem as pessoas são na vida social para além do dinheiro. Além disso, o grande dilema do Bourdieu é que justamente a escola ela acaba gravando mais ainda as diferenças das desigualdades sociais. Então, por exemplo, uma criança que tem um pai que já tem uma graduação, um pai que já tem um salário bom, e um pai ou uma mãe, né, nesse caso, que tem uma formação um pouco inferior, a própria educação interna que essa criança ganha dentro de casa diferencia ela na escola, mesmo a pública. Então, nesse caso, esse é um aspecto muito interessante, porque às vezes a escola, ao invés de dar a ideia de promoção educacional, de mudança educacional, ela acaba agravando mais ainda essas diferenças sociais que estão fora da escola. E a escola apenas incrementa e torna isso ainda maior. Então, essa é uma ideia muito interessante, uma grande crítica do Bourdieu. Certo? E daí vem aí justamente a ideia do hábitos, né? Então, o que o hábitos é? É o padrão de comportamento de um certo grupo social. Então, vamos imaginar o seguinte, para ser bem sucinto, né? Imaginemos, então, um caçadorense que vai morar no litoral. E ele fica lá uns 2, 3 meses e não dá certo, ele volta para caçador. Rapidamente, ele pega os costumes e os jeitos de falar daquele povo, daquela região. As pessoas que aqui estão olham de um modo um pouco estranho para essa pessoa, porque esse modo de se comportar não é habitual da nossa localidade. Então, hábitos tem a ver com um padrão social de sensibilidade e comportamento que orienta a ação dos indivíduos. Então, é como se, por exemplo, a gente gosta de falar muito no cotidiano, né? Esse pobre é metido a rico. Então, o jeito que ele se veste, o jeito que ele fala, o jeito que ele se comporta, não é condizente com o grupo social, a classe social na qual ele pertence. Então, esse é um aspecto muito importante. Por fim, eu queria falar sobre Habermas, que eu considero muito importante, um autor muito importante. E o que ele vai dizer é o seguinte: existe uma racionalidade instrumental que marca as relações estratégicas do Estado e do capitalismo. Então, isso seria o mundo do sistema. Mas ele vai dizer que também existe o mundo da vida, das relações cotidianas, das relações familiares, das relações sociais mais próximas. O grande aspecto importante que ele coloca é que, infelizmente, essa racionalidade instrumental, que é do mundo do sistema, controla o mundo da vida, onde tudo entra nesse modelo racional instrumental. É preciso, então, dar espaço através da razão comunicativa para que as pessoas valorizem também o espaço do mundo da vida. Por mais que exista influência do mundo do sistema em todas as relações humanas, a gente não pode se esquecer das relações pessoais que marcam o mundo da vida. Isso vai receber, do ponto de vista do Habermas, a expressão
que o mundo do sistema tenta colonizar o mundo da vida, tenta controlar, manipular, né? O mundo da vida o tempo todo. Então, essas ideias são muito importantes e são fundamentais para se compreender, né, as relações sociais que nós vivemos hoje. Então, por mais que exista um controle do Estado e do dinheiro em tudo, é preciso dar espaço para o mundo da ação comunicativa, que é marcada pela solidariedade, pelas relações mais pessoais e mais próximas entre os sujeitos. Então, essa é uma ideia muito importante que é colocada aqui para compreender essas ideias fundamentais desses pensadores. Tá? Então, assim, ó, em linhas gerais, é isso que eu queria dizer. Nós temos aqui também uma citação de um texto muito importante do Habermas e um resumão aqui desta aula de hoje. É isso, pessoal. Agradeço a atenção e espero que vocês tenham acompanhado os pontos mais importantes da aula 4. Um forte abraço e bons estudos!